Olá pessoal, André da Prevent aqui mais uma vez trazendo um pouquinho de conteúdo. Hoje vamos estar falando para vocês sobre a NR20. Esse é um primeiro vídeo de muitos que a gente vai estar falando para vocês sobre ela, porque é uma norma que nos traz muitas dúvidas, interpretações, diálogos. Quando a gente passa por treinamento ou ministra treinamento, são várias e várias explicações. Mas uma coisa que a gente precisa interpretar, já é um dos primeiros itens da norma: o que é líquido inflamável, o que é líquido combustível, o que é um gás inflamável. Então, primeiramente, ela nos trata o seguinte: líquidos inflamáveis são líquidos que possuem um ponto de fulgor até 60 graus Celsius. Isso pode ser negativo, né? Menos zero, enfim, até 60 graus Celsius. Líquidos combustíveis, maior que 60 até 93 graus Celsius. E os gases inflamáveis? São gases que se inflamam numa temperatura de 20 graus Celsius e numa pressão de 101,3 kPa. Então, a primeira identificação que nós precisamos fazer é essa: o ponto de fulgor, se for líquidos, né? E se for gases, a temperatura e a pressão que ele vai estar ali armazenado, né? E aonde que eu vejo essa informação? Primeiro, a norma NR20 ela me dá a base. Segundo, eu preciso ter em minhas mãos, ou ao meu alcance, ou próximo, a FISPIC ou a FDS. Então, a FISPIC ela está passando por uma reformulação e provavelmente daqui a um período ela vai chamar FDS, Ficha com Dados de Segurança. Então, lá no item 9, você vai ver essas informações em relação ao ponto de fulgor ou a pressão de armazenamento, a pressão de trabalho. Então, se você pegar, um exemplo, um óleo diesel, e lá provavelmente vai estar entre 39 graus Celsius e 36 graus Celsius, você já vai começar a fazer essa equiparação. Opa, isso aqui é um líquido inflamável, isso aqui é um líquido combustível. Então, primeiro de tudo, você identifica o ponto de fulgor daquele produto, que a NR20 preconiza para a gente, né, que eu passei para vocês agora. Segundo, você pega a FDS daquele produto no item 9 e você vai fazer a verificação do ponto de fulgor daquele produto. Segundo, a partir do momento que você fez essa verificação, você consegue entrar com as medidas de controle, né? E as medidas de controle em relação à NR20 são várias, e às vezes a gente acaba passando despercebido, né? E você fala, mas como que eu aplico as medidas de controle? Primeiro de tudo, você precisa fazer a classificação do local que você trabalha, que você vai prestar o serviço. Lá na tabela 1 da NR20, ela vai discriminar para vocês em relação à capacidade de armazenamento ou atividade da empresa que você está. Então, ela vai passar para vocês lá a quantidade de armazenamento ou atividade. Feito isso, você fez a classificação da edificação. Essa classificação é classificação 1, 2 e 3. Feito essa classificação, você consegue descrever o que você precisa. Um exemplo: se a sua empresa é a classe 1, a sua análise de risco ela pode ser uma APR. Essa APR simples que você identifica no dia a dia, né, que você faz. Agora, se for classe 2 ou classe 3, ela precisa ter metodologias específicas e precisa ter um profissional legalmente habilitado que ela vai estar responsável por ela. Então, a NR20, às vezes a gente tem essas dúvidas: como que eu classifico, se é uma análise de risco, se é uma permissão de trabalho, que tipo de análise de risco eu vou realizar. Então, vamos recapitular. Primeiro de tudo, eu vejo a classificação dela. Se é classe 1, classe 2 ou classe 3. Feito isso, já vou entrar com as medidas de controle. Se é uma PR, se é uma PR simples, se eu preciso de metodologia específica, né? Aí, às vezes, as pessoas perguntam para a gente também: André, qual que é a carga horária, qual que é o treinamento que eu preciso realizar? Então, feito a classificação da sua empresa ou do local que você trabalha, você vai lá no anexo 1 da NR20. Lá tem uma tabela que, né, conforme você fez a classificação da sua empresa, classe 1 ou 2 e 3, e tem algumas atividades, né? Atividades de curta duração, manutenção e inspeção, segurança do trabalho, a parte de operação e emergência. Então você vai ver aonde você se enquadra e faz ali
você consegue dimensionar o seu treinamento. E logo abaixo também tem os conteúdos programáticos. Então isso é o básico para a gente começar a entender como eu vou prosseguir com a minha empresa, né? Como faço as classificações ali em relação ao NR20. Feito esse trabalho também, existem alguns outros trabalhos. Por exemplo, tem o prontuário da NR20, né, que você tem que catalogar ali todos os locais que você fez armazenamento, que tipo de armazenamento, tem a parte do plano de atendimento à emergência. Então assim, pessoal, a NR20, e nos próximos vídeos a gente vai estar passando para vocês, é uma norma que teoricamente, aparentemente mostra que nos traz um pouco de receio, mas a partir do momento que você consegue entendê-la, você vai conseguir dar andamento aí na sua empresa. Então, primeiro de tudo, recapitulando, identificar se é um líquido inflamável ou um líquido combustível. Você viu o ponto de fulgor. Vai na FDS, no item 9, e você vai analisar ali, né, se é líquido inflamável ou líquido combustível. Depois, você faz a classificação da sua empresa, né, ou pela atividade ou pela capacidade de armazenamento. Feito isso, você faz o dimensionamento do treinamento das pessoas que estão ali e também dimensiona se é o tipo de análise de risco que a pessoa vai precisar. Se é uma análise de risco simples, vamos dizendo assim, ou se é uma análise de risco um pouco mais específica. Então, basicamente é isso. Identifique a sua empresa, capacidade de armazenamento, se tem líquido inflamável, se tem líquido combustível. Aí, a partir daí, você começa a caminhar um pouco mais em relação ao NR20. Então, esse é o primeiro vídeo que nós estamos realizando sobre a NR20, porque existem várias dúvidas, então vamos tentar sanar essas